Oi, meu povo! No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês todos os métodos que eu utilizei durante a minha preparação para ser aprovada de medicina. Sem dúvidas, o mais importante, eu creio que foi o que fez mais diferencial, foi o estudo ativo, que eu fiz basicamente assim. Enquanto eu assistia a aula, eu não anotava tudo que o professor estava dizendo, justamente porque eu acompanhava por uma apostila, aquelas apostilas que normalmente são para pré-vestibular. Isso me poupava tempo de ter que estar anotando tudo, porque depois, como eu ia passar tudo pro Anki, que foi outro método de revisão que eu utilizei durante a minha preparação, além de poupar meu tempo, eu otimizava, porque eu já sabia que eu ia ter que escrever muita coisa que estava na aula, mas como já tinha basicamente a maioria das coisas na apostila, eu só acrescentava algum exemplo, alguma informação adicional, isso poupava meu tempo de ver a aula e adicionava um tempinho a mais quando eu fosse colocar no Anki. Além do estudativo, eu consegui perceber que os meus maiores erros na minha preparação em 2023 para tentar ser aprovado foi a falta de revisão. E eu acho que foi aí o ponto em que eu mais mudei os meus estudos, porque foi o momento que eu implementei o Anki, que eu tanto indico para todo mundo que me segue lá no Instagram e vou começar a indicar aqui pelo YouTube também, que consiste em um método de revisão a partir de flashcards. São perguntas e respostas objetivas que você coloca no aplicativo e ele tem uma frequência de revisão escalada. Tipo, a partir do momento em que você classifica a pergunta como fácil, bom ou difícil, o tempo de revisão dela vai diminuindo. Por exemplo, se eu achei a pergunta fácil, eu só vou ver ela daqui a 10 dias. Se eu achei ela boa, eu vou ver daqui a 5. E se eu achei ela difícil, eu vou ver daqui a 2, porque quer dizer que eu tô precisando reforçar a minha neuroplasticidade desse assunto, que é a minha capacidade de correlacionar os assuntos e poder lembrar daquele conteúdo que eu já vi que tem um tempinho. Além do Anki, eu usei também a revisão ativa, que é um método que eu venho muito falando nos últimos tempos, porque me ajudou demais a lembrar, principalmente de assuntos que você viu há muito tempo. Em que consiste a revisão ativa? Você pega basicamente uma folha em branco, coloca o tópico geral que você vai escrever. Eu gosto de dar sempre o exemplo de citologia, que eu coloco. Citologia. Tá, o que eu faço a partir daí? Você vai anotar tudo que você lembra de citologia, seja sobre célula, membrana plasmática, transporte na membrana, tudo. Às vezes você pode fazer até uma correlação com outros assuntos que você já estudou, o que é muito bom porque reforça a capacidade do seu cérebro de memorizar aquele assunto, por mais que você já viu ele há muito tempo. Além dos métodos de revisão ativa e do Anki, eu gostei muito de mini listas de questões. Como que eu fazia? Por exemplo, estou estudando história, Idade Antiga, aí eu vi Roma. Depois de eu ver tudo sobre Roma, eu fazia uma mini lista de questões para fixar aquele assunto. Tipo, fazia de 10 a 15 questões daquele assunto no mesmo dia que eu finalizava o conteúdo. Quando era com uma semana ou duas depois, por ser um conteúdo extremamente teórico, ter muita característica, ter muita data, eu voltava, pegava mais 15 questões do assunto para ver se eu realmente fixei, se eu não tô trocando, por exemplo, porque na Idade Antiga é muito povo, né? É fenícios, é persas, romanos. Então, para ver se eu não tô trocando as características dele, eu vinha fazendo mini listas de cada um para ver se eu realmente tinha aprendido as características daquele grupo. Claro, isso é só um exemplo, gente. Pode ser com matemática, com biologia, com física, com qualquer conteúdo eu fazia dessa forma. Mini listas e depois eu fazia uma lista geral. Tipo, dentro de cinemática, MRU, uma lista. MUV, outra lista. Depois eu fazia uma lista geral de cinemática, porque aí, juntando tudo, o bagulho é mais baixo. E outro ponto que eu creio que foi também, que fez total diferença na minha preparação, foi a minha correção dos simulados. Não necessariamente é considerado um método, eu sei disso, mas foi um tópico que acrescentou muito na preparação. Até porque eu comecei a perceber de que nada adianta você só fazer a questão, errar e ficar por isso mesmo. Eu não fiz caderno de erros, apesar de ser muito famoso, muitos indicarem, mas eu não fiz na minha preparação. Eu basicamente fazia os simulados. Eu tive a oportunidade de criar o meu próprio cronograma, porque eu comecei a estudar bem antes da prova, da URCA. Então eu coloquei para fazer um simulado por semana. No começo a gente erra bastante, a gente mais erra que acerta. Só que aí, tudo que eu errava, eu fui procurando no YouTube, videoaula de correção, principalmente das questões de exata, que sempre foi o meu calo no pé. Então, era dessas questões que eu mais procurava resolução.
procurava, resolvia. Normalmente os professores dão mais de uma via de resolução, o que é muito bom porque facilita o seu entendimento. Então eu via, nem que eu tivesse que ver a mesma resolução da questão 5, 6 vezes. Enquanto eu não entendesse por que ele resolveu daquela forma, eu não passava para a próxima. E eu comecei a fazer isso, em dezembro de 2023, que foi quando eu comecei a estudar para a URCA, mesmo antes de saber a nota do Enem. Então eu já comecei fazendo simulado. Nossa, como eu disse, matemática era meu carro no pé. Então, foi o que eu mais dei foco. Então, desde o primeiro simulado que eu fiz, lá em dezembro de 2023, eu já procurava as resoluções no YouTube das questões da URCA. Apesar de ser difícil de encontrar, principalmente as questões mais antigas, eu fazia de tudo para encontrar a correção, para eu realmente entender. Porque foi a partir disso, de fazer nas provas todo final de semana. Não todo final de semana, a gente sempre dava aquela calejada, mas sempre que eu conseguia fazer no final de semana, eu sempre corrigia durante a semana, porque eu mais aprendia enquanto eu estava corrigindo as questões do que quando eu estava fazendo. E isso é um fato, porque foi a partir disso, fazendo correções, fazendo simulado quase toda semana, que eu percebi um padrão de recorrência, principalmente em matemática, nas questões de exatas, para ser bem exato. Ali em natureza também, principalmente em química e em física. Tinha um padrão de recorrência de questão muito grande, e foi a partir disso que eu consegui alavancar meus A6 em matemática, que eu falo que foi o que realmente me aprovou, mas claro, eu tirei notas maiores nas outras matérias, mas eu creio que matemática, por valer 2 pontos por questão, sem dúvida fez total diferença na minha nota. E foi a junção de todos esses métodos, de todos esses feitos durante o meu processo, que me levaram até a aprovação na URCA 2024.2. Foi isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já me segue, curte, compartilha. E foi isso. Beijos, até o próximo vídeo.